Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. A união matrimonial é divina ou humana? Até que ponto vale a pena a relação? Por que tantas separações? Esse é o tema que vamos tratar a partir de agora. Eu sou o Gilton Carlos e você está no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a todos que gostam das ideias espíritas, dos temas relacionados à alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre casamento espiritual, por um quarto de hora. Nossa base está no Evangelho de Mateus, capítulo 19 e versículos 3 a 9, no qual o evangelista anotou: aproximaram-se dele os fariseus, testando-o, dizendo se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão. Em resposta, disse Jesus: não lestes que o Criador no princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única carne. De modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Dizia-lhe então: por que Moisés ordenou dar a carta de divórcio e repudiar? E Jesus lhe diz: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, aí vem o ensino: quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade e se casar com outra, comete adultério. Vamos analisar como analisar essa questão do matrimônio do ponto de vista espiritual. Nesse trecho, há uma motivação maliciosa de um fariseu que quer envolver Jesus em alguma polêmica, bem ao sabor dos debatedores que querem apenas perturbar. Mas ao lado disso, nós podemos tirar algumas coisas. Ele indaga sobre a licitude de o homem se divorciar de sua esposa por qualquer razão. Consideremos aqui, obviamente, o aspecto cultural e de costumes da época. O repudiar, a palavra como é posta, ela significa o divórcio, na solicitação do divórcio. Só que ele pergunta, não é o fato de poder ou não, ele pergunta por qualquer razão. Há uma chave aqui para a gente entender a motivação. Primeiramente, vamos já fazer um paralelo do aspecto particular que ele apresentou, que é no contexto da lei de Moisés, para o geral que nos alcança, no contexto da lei natural. Qualquer motivo, por quê? Vejam, quantos de nós não vive dificuldades nos relacionamentos conjugais? Sofrendo desprezo uns, desrespeito outros, ingratidão, falta de apoio, críticas, falta de amizade. Quantos não são baseados no deboche, nos sarcasmos diários? Então é isso que ele quer saber. Qual deve ser o nosso limite? Jesus aponta uma abordagem sensata. Ele fala da união em termos da própria concepção divina. No entanto, também considera a lei temporal de Moisés, que deixou esta concessão. A bondade e o amor estão acima de tudo. Porque vejam, o que é melhor? Viver sofrendo violências e desprezos constantes, em nome de uma promessa no ato do matrimônio, ou liberar a pessoa do seu compromisso, baseado na sua palavra, em nome do seu bem-estar, da sua integridade? A resposta Jesus deu pensando no amor. Moisés permitiu isso, diz ele, por causa da dureza, por causa da maldade nos corações. Mas não foi sempre assim. Os dois foram criados para estarem juntos. No entanto, em termos práticos, isso não depende de um ou só de outro, mas dos dois. Onde reina a concórdia, o desejo de crescimento conjunto, onde há sintonia
na visão de futuro, onde há compreensão, não há necessidade de caminhar separados. Assim, diz Jesus, ele reafirma, na questão proposta, ele não exige separação, embora ele deixe uma exceção. Não exige que seja assim. Ou seja, não significa que o casamento não pode ser rompido, mas que, no fundo, não deveria. E a concessão que ele deixa, que é relativa à infidelidade, também compreende os nossos limites evolutivos. Até nisso ele soube nos compreender na hora de ensinar. O porquê disso está nas motivações íntimas que nos levam a essa decisão. Vamos entender do ponto de vista que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Imutável mesmo, só aquilo que vem de Deus. Tudo que é obra do ser humano está sujeito a mudanças. As leis da natureza, as leis naturais, são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares, conforme se desenvolve moralmente. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a reprodução e a continuidade da espécie humana. Pensando aqui apenas neste tipo de relacionamento para entendermos, mas que isso pode ser estendido para todos os tipos de união que a nossa atualidade conhece. Mas estas, vamos colocar assim, tirando a parte da lei divina material, há uma outra lei, também imutável, mas exclusivamente moral nas relações, que é a lei de amor. E é esta que Jesus explora na resposta que ele dá. Deus estabeleceu que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua fosse transmitida aos filhos e que, dessa forma, não fosse apenas um, mas dois a amar um terceiro, a cuidar dele e a fazê-lo progredir. Vejam o amor de Deus. Mas pensemos, será que em todos os matrimônios isso foi levado em consideração? Será que o amor foi o principal motivador da união? Dizem os espíritos, frequentemente não. Nestes casos, o que se cogita não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, do sensualismo. Em resumo, todos os interesses materiais. Ao dizer essa frase, repetir essa frase de Deus, não sereis senão uma só carne, e também quando Jesus disse, não separei o que Deus uniu, isso deve ser entendido com referência à união segundo a lei imutável de Deus, segundo as leis do sentimento, segundo a lei de amor, e não a lei imutável das sociedades. O divórcio, ele é uma lei humana e tem por objetivo legalizar, separar legalmente o que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus. Isso é importante a gente repetir, porque apenas ele corrige uma coisa que foi feita no passado e só se aplica nos casos em que a lei divina, a lei de amor, não foi levada em consideração. Por isso, Jesus deixa o adultério como caso específico. Afinal, onde há adultério, não há o amor recíproco. Para refletirmos em nossos limites nas relações matrimoniais, considerando os nossos desejos evolutivos, considerando as nossas expiações e nossas provas, vamos recordar aqui o caso de Joana. Joana foi esposa de Cusa ao tempo de Jesus e a sua característica era de alguém que possuía uma fé verdadeira no Cristo. Mas ela vivia grandes dificuldades com seu esposo, porque ele não aceitava Jesus e nem o Evangelho. Certa vez, ela procurou o Cristo e expôs os seus dissabores nas divergências que vivia em casa. E ele, escutando, explicou a ela,
Joana, agradece ao Pai por Ele haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Se o teu esposo não te compreende a alma sensível, um dia ele te compreenderá. Ele é leviano e indiferente? Ama ele mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Deves, pelo conhecimento que tem do Evangelho, amá-lo ainda mais. Afinal, os sãos não precisam de médico. Ela dizia das suas dificuldades imensas para ter um ambiente de entendimento e paz no seu lar. Ela queria lutar contra ele para impor as verdades do Evangelho. E Jesus diz para ela, mas vejam, por que motivo você acha que Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? E diz, olha, a sabedoria celeste não extermina as paixões, ele as transforma. O Pai não impõe a reforma aos seus filhos, mas os esclarece no momento oportuno. Seja fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fosse o teu próprio filho. E não perca tempo discutindo o que não seja razoável. Deus também não fica discutindo com suas criaturas, mas trabalha em silêncio por toda a criação. Ela teve uma vida dedicada à causa do Evangelho. Deu belo testemunho de amor a Jesus no seu martírio no Coliseu Romano, recebendo, inclusive, a visita do próprio Cristo, que veio pessoalmente buscá-la. Hoje, conhecemos Joana de Cusa como Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, colaboradora na equipe do Espírito de Verdade na codificação, benfeitora da humanidade. Cusa, seu marido à época, está reencarnado hoje, agora na Europa. Divaldo que faz essa revelação, está na biografia dele, escrito pela Ana Lande. É espírita e, diz ele, ainda vive em lutas com as suas sombras do passado. De tudo, a história de Joana nos ensina que, principalmente, em meio aos sofrimentos e desarmonias no lar, de nossa parte, sempre vai valer a pena amar. Gente, muito obrigado por estes minutos. Espero vocês todos em nosso próximo episódio. Se você gostou, compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir nosso trabalho. Quero dedicar esse episódio especialmente aqui àqueles que deixaram uma mensagem na caixa de perguntas do Spotify, o Xan de São Paulo, a Elisângela Oliveira de Aracaju, no Sergipe, Simões Jefferson, no Japão, o Marcelão, em Manaus, e o Leandro, que está em Madrid, na Espanha. Muito obrigado por nos acompanharem. Se você gostou, clique no botão de seguir o nosso programa, assim eu consigo saber aqui de onde você é e se você está gostando do nosso conteúdo. Se quiser entrar em contato, pode me achar no Instagram, no @Espiritismo e Evangelho ou no meu pessoal Gilton Carr. Mais uma vez, obrigado a todos, um grande abraço e que Jesus os abençoe.